Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês, né? Da última vez eu já tinha feito um vídeo parecido, mas eu achei que faltou eu conseguir ser mais específico, né? Eu acabei não conseguindo ser específico por causa da limitação, né? Eu costumo fazer vídeos desse tipo no máximo com 30 minutos, e aí eu não consegui falar tudo que eu precisava falar para vocês. Então, ficou aqui, né? Esse vídeo ele é sobre, assim como o outro vídeo, eu pretendo pôr o outro vídeo no final desse vídeo, num card para vocês poder clicar, mas o outro vídeo é como é viver no Japão, né? Mas no lado oculto dele, ou seja, eu falei mais sobre questões de sistemas, né? Coisas que mudaram do início do movimento Dekasegi para agora, para os tempos atuais, né? Falei mais sobre sistema de seguro-saúde, né? Impostos e etc tal, né? Então eu falei de uma coisa um pouco mais oculta, uma coisa um pouco mais difícil de você enxergar, tá? E hoje eu quero fazer um vídeo falando de coisas mais visíveis, mais palpáveis, né? Então esse vídeo também é como é viver no Japão, mas ele vai estar mais focado nas questões de custo de vida, ok? Mas antes de mais, eu pedi para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo que tem informações importantes, como onde outros, etc. E também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais com a cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. Tendo dito isso, então, vamos começar oficialmente com o vídeo, né? Bom, gente, basicamente vamos falar sobre questões de custo de vida, né? A primeira coisa que eu quero deixar clara é que, olha, de tudo que eu falar aqui, não adianta vocês pegar e tentar converter, etc tal, porque não adianta, gente. Você vive aqui com o dinheiro daqui, né? E você vive no Brasil com o dinheiro do Brasil. Com certeza esse vídeo, ele não é voltado para os brasileiros que moram aqui no Japão, né? Talvez Talvez uma pessoa ou outra assista porque gosta de mim, ou porque gosta desses conteúdos, ou porque até quer tentar ver a visão de uma outra pessoa, né? Mas com certeza o principal alvo desse vídeo são os brasileiros que moram no Brasil, né? Principalmente aqueles que por algum motivo têm algum interesse em vir pra cá. Eu acho que pelo menos, eu espero que esse vídeo se torne uma base para que vocês possam pensar muito bem a respeito, tá ok? Então, mas sem mais delongas, vamos direto ao assunto, né? Olha, o custo de vida no Japão, na minha opinião, ele é alto, né? Mas ainda assim, na minha opinião, indo direto ao assunto, tá? O custo-benefício, ele compensa comparado com o Brasil, tá? Essa é a minha opinião, né? E basicamente existe motivo para isso. Eu vou explicar para vocês direitinho, mas levem em consideração o seguinte, né? No Brasil a gente vai ter acesso a determinadas coisas, enquanto que no Japão a gente vai ter acesso a outras determinadas coisas, né? E tem muita coisa que aqui a gente tem acesso que a gente não tem no Brasil, e tem muita coisa que a gente tem acesso no Brasil que não tem aqui. Só que no final das contas, pelo menos eu acho que tudo é uma questão de prioridade, né? Pra mim, o que tem no Japão é o que me agrada. Então, antes de eu entrar em detalhes nessa parte, vamos direto à parte mais crua da verdade, né? Vamos falar pra você assim, quanto que geralmente uma pessoa gasta em média, tá? Para viver no Japão. E depois a gente fala de média de salários, tá? Primeiro vamos à média de gasto das pessoas, tá ok? Bom, gente, eu vou tentar lembrar primeiro da época que eu morava em apartamento, porque agora que eu moro em casa fica bem diferente, tá? Eu vou tentar falar um pouco também sobre agora que eu moro em casa, mas primeiro eu vou me basear na época do apartamento. Eu pagava em média de apartamento cerca de. Então vamos começar pelo básico, aluguel, né? Eu pagava em média de apartamento, era menos de 60 mil por mês. 50 e poucos mil, 58 por aí, né? Com tudo que tinha que embutir, né? Mais ou menos, tá? A cada 2 anos eu tinha que pagar a renovação do contrato. E a renovação do contrato era cerca de metade disso. Então coloca 30 mil, mais ou menos, né? Tinha que pagar. Esses 30 mil, ele é como se fosse uma taxa, né? É uma taxa de renovação de contrato, né? Quando você vai alugar um apartamento pela primeira vez,
Você geralmente aqui no Japão você vai ter duas alternativas. Você vai pegar o apartamento da própria empreiteira que eles arranjam. Eu não gosto, tá? Porque quando você perde emprego por qualquer motivo que seja, não importa, os caras te mandam embora, porque o apartamento é deles, né? E aí é complicado. Você pode brigar? Pode, né? Pra, tipo assim, não, você tem que me dar um tempo, né? Porque os caras pedem pra você ir embora amanhã mesmo, né? Mas digamos assim que você pede um tempo, né? Quer ficar ali mais um mês, né? Mais 2 meses, né? Se você for brigar judicialmente por isso, você consegue, mas é difícil, entendeu? É sempre desgastante. Então, no final das contas, tem esse grande problema. Mas, geralmente, quando você vai morar por apartamento de empreiteiro, os caras não cobram luva de você. Porque quando você aluga um apartamento, você tem que pagar luva. A luva, ela costuma ficar bem carinha, tá? Porque ela costuma girar em torno, né? Porque você tem que pagar calção para quando você sai, tem que consertar o apartamento, então eles vão usar esse dinheiro, né? Então, em média, você gasta mesmo lugares que não cobram calção, tá? Porque tem lugares que não cobram calção, mas depois você tem que pagar do mesmo jeito, né? Só não cobra no início. Mas em média você gasta entre 150 mil a 400 mil. Essa é a média, tá ok? Para você entrar no apartamento. Quando você entra por empreiteira, geralmente os caras não cobram essa luva. Mas eles colocam o valor do aluguel mais caro, né? Do que seria o valor oficial, né? Cobram de você mais caro. Pra pegar de volta a luva, claro, né? E digamos que a curto prazo, para você vale a pena, né? Se você for sair do emprego em 1 ano, né? Por exemplo, né? 1 ano, 2 anos. Mas a longo prazo chega um momento que você paga, né? A luva e aí você continua dando dinheiro a mais para eles. Então, é uma coisa para se pensar, tá? Tem empreiteiras também que eles não deixam de graça a luva, eles cobram de você, mas eles meio que te emprestam esse dinheiro e você vai pagando. Comparado com a curto prazo, né, que aí você sai ganhando, esse aqui é justo, né? Você vai pagar a luva que você tinha que pagar e eles parcelam para você, fica mais fácil, né? Então não tem essa de curto ou longo prazo. Só que eles costumam tentar cobrar rápido isso, então fica um pouco pesado nos primeiros meses, tá? Fora isso também, tem a forma que é quando você vai alugar por conta. Quando você vai alugar por conta, você primeiro vai sofrer algumas dificuldades. No Japão, o preconceito, ele tem pontos da sociedade que ele é completamente assim, escancarado e ninguém faz nada. Por exemplo, na hora de você alugar um apartamento. O dono do imóvel, ele pode simplesmente não te alugar porque você é estrangeiro. Então, geralmente quando você vai procurar apartamento por conta, a primeira coisa que o cara da imobiliária ali, né, faz depois que você mais ou menos escolheu, fala assim, então, agora deixa eu ver com o dono se ele aluga para estrangeiro, né? E tem vezes que os caras recusam. Hoje em dia aumentou bem a quantidade de aluguel para estrangeiro, mas como é que eu posso dizer assim? Eu ouvi dizer que em lugares onde tem uma concentração maior de estrangeiro, ou seja, você tem uma quantidade de problemas maiores, né? Ainda é bem difícil. A gente mora em interior, até que não é tão complicado assim, mas existe uma limitação. Acaba que o estrangeiro ele não consegue morar em lugares muito novos e bonitos, né? É mais comum ele conseguir entrar em apartamentos mais feios e velhos, né? Por quê? Porque os próprios japoneses não querem entrar, aí esses donos resolvem aceitar os estrangeiros porque pelo menos gira a economia deles, né? E aí eu acho que o custo-benefício do valor do aluguel desses apartamentos pro que eles oferecem não é muito bom, mas, né, cada um escolhe o que está dentro da capacidade, né? Mas então, quando você vai alugar por esses lugares, aí você mesmo vai ter que pagar antes de começar a morar, né? E você acaba pagando um aluguel adiantado também, né? Porque depois você sempre paga adiantado, você paga para morar, tá? Esse é o sistema básico, né? E aí assim vai, tá ok? Também tem a chance de você conseguir alugar por conta, direto com o dono, né? Mas é bem mais difícil, tá? É bem mais difícil. Mas de maneira geral, o formato em si não muda muito, tá? Porque no final das contas, na saída ele vai cobrar de você para consertar as coisas, tal, né? Então, é isso, né? Então, o aluguel, ele vai girar em torno disso, mais ou menos, né? Primeiramente, você tem isso daí, na faixa dos entre 50 desculpa, o aluguel ele vai girar em torno de entre 40 a 70 mil. Você consegue encontrar aluguéis mais caros, como 90, 100? Consegue, né? Mas são poucos os brasileiros que pagam. A maioria vai tentar morar nessa faixa, né? De 40 a 70 mil você consegue encontrar desde apartamentos kitnet,
que são às vezes pequenos, mas mais bonitinhos, novos. Você vai encontrar apartamentos maiores, que é para família já, com 2, 3 quartos, né? Dependendo, muito difícil, mas 4 quartos, né? E só que já não tão novos assim, às vezes normais, mas não tão novos, né? E já em caso de apartamentos de 80 a 100 mil apartamentos, às vezes até casa, né? Aí você pode até encontrar alguma coisa nova, bonita, né? Mas é difícil, tá? É difícil e principalmente brasileiro não gosta de pagar esse valor, tá? E sem contar que, como eu falei pra vocês, é mais fácil de alugar esse tipo de lugar para japonês. Então, o estrangeiro muitas vezes ele não consegue, tá? Fora isso, também você tem mais uma coisa. Tem apartamentos do governo. Apartamentos do governo costumam ser baratos, tá? Você pode encontrar aluguéis de 10 até 80 mil, né? Geralmente, o valor do aluguel não vai depender do quanto você quer pagar, mas da sua renda. Se a sua renda for baixa, você pode sim conseguir viver em apartamentos aí, desde que você cumpra com os requisitos, né? Tem gente que vai morar em família e vai pagar 10 mil ienes, né, de aluguel, entendeu? Ou no máximo 20 às vezes. Depende do apartamento, só que costumam ser bem velhos e bem afastados de tudo, tá? E... como é que se diz? Mas eu já vi casos de apartamentos que são um pouco mais bem localizados, que porque o problema do apartamento do governo é que ele tem uma faixa de aluguel que às vezes ela pode ser curta, de 10 a 20 mil, ou às vezes ela pode ser longa, de 20 a 80 mil, né? E aí, de acordo com a sua renda aumenta, eles podem chegar a te cobrar 80 mil, né? Então imagina, você pagar 80 mil num apartamento que nem é tão grande, nem é tão novo, né? É só porque a sua renda é grande. Não compensa, o custo-benefício é horrível, né? Ele vale a pena quando você está com a renda baixa, né? Só que por que então por que eles cobram caro nesses casos? É para fazer você sair. Porque a ideia do apartamento do estado, do governo, não só do estado, que tem do estado e da província, da província e do município, né? Eles cobram caro que é para fazer você sair, porque esse tipo de lugar é para quem não tá com dificuldade em moradia, entendeu? Eles não querem que pessoas que estão com renda boa vivam lá. Então é de propósito isso, tá? Mas existe essa faixa de salário, tá? Existe essa faixa de aluguel, e eu conheço brasileiros que moram sim em lugares assim, tá? São coisas para se pensar, mas não é tão fácil, e hoje em dia tá bem mais difícil de estrangeiro conseguir entrar nesses lugares, tá? Ainda existe. Mas então a gente já tem mais ou menos a faixa de aluguel, tá? Geralmente, por isso que eu falo pra você, quem vive nesses lugares que pagam mais barato, como apartamentos do governo, geralmente estão recebendo na faixa salarial bem mais baixa. Eu vou falar sobre salários no final, tá? Enquanto quem vive na faixa salarial, nos aluguéis ali do meio, medianos, vivem na faixa salarial mediana. Quem vive nos salários mais altos, ou às vezes compra já um imóvel, são pessoas que vivem numa faixa salarial mais alta, geralmente, tá? Mas tem gente que vive numa faixa salarial mediana e ainda assim compra casa também, né? Mas é só para vocês terem uma faixa, uma ideia. Porque senão às vezes a gente pensa, se o valor do aluguel do apartamento do governo é tão baixo, eu vou morar lá, obviamente, né? Mas é como eu falei para vocês, não é questão de você escolher. Você tem muitas limitações que eu não vou falar nesse vídeo, senão vai ficar longo. Muitas mesmo. Você não pode, morar aqui, agora eu mudei de emprego, vou trocar para outro serviço. Não é tão fácil assim, entendeu? Esse tipo de apartamento é para quem não tem para onde ir, por assim dizer. Então, eles dificultam a sua entrada, dificultam a sua saída, dificultam na hora de você trocar de apartamento, colocando coisas que você não pode, por exemplo, pular de um para outro, de um apartamento do governo para outro do governo. Aí você teria que enfiar um apartamento comum no meio, sabe? Tem muitas dificuldades. Então, por isso que eu falo, não é para qualquer um, tá? Então vamos lá, agora que a gente já sabe do apartamento, qual que é a média vamos pensando nos gastos internos da casa. Vamos lá, internet. Internet, ela gira em torno de entre 3 e pouco, 4 mil ienes a 8 mil ienes. Varia muito, porque varia de que tipo de internet você vai pôr, tá? Em geral, ela fica na metade disso, 5 mil, né? Em geral, de 5 a 6 mil, né? A minha, por exemplo, custa 8, mas é porque eu tenho uma internet de 10 gigas. Então, as internets normais são de 1 giga, né? São coisas para se pensar, tá? Mas a internet é de qualidade. Ela é rápida, bem rapidinha. É claro que você não pode esquecer, você tem que ter um certo conhecimento, né? Porque você tem que também colocar tudo rápido, né? Colocar o roteador rápido, né? Mas são coisas para se ter em mente. Em média, 5, 6 mil. Coloca 6 mil.
né? Ali no meio do que eu falei. Telefone residencial quase ninguém tem. Se você quiser ter, você vai pagar ali milão a mais nesse valor da internet, porque costuma ser junto, tá? Mas ninguém costuma ter. Eu tenho, mas as pessoas costumam não ter aqui no Japão porque não é necessário, tá? Vamos então de... É uma coisa mais individual da pessoa, mas vamos de telefone celular, tá? Telefone celular. Telefone celular, em média, a mensalidade, assim, a taxa que você paga para ter um celular, poder usar internet, ligação, tudo mais, você vai pagar em média, no mais barato, 2.000 ienes, mais ou menos, tá? Por mês. Mais ou menos 2.000 ienes, mas isso pode chegar até uns 10.000 ienes. Em média, tá? Vai de 2 a 10. Aí muitas vezes a pessoa pensa, mas então não compensa, né? Eu vou pedir 2, com certeza. Então, não é como eu falo para vocês, não é só uma questão de opção, é uma questão também de prioridades, porque assim, o mais barato vem com menos coisa, né? Então você vai ter uma internet mais limitada, né? Você vai ter ali uma ligação limitada, de acordo com que você liga, você paga, né? Que nem a faixa que eu pago é 4.000 ienes, né? Eu tenho um plano barato também, né? Mas eu tenho ligação à vontade, eu posso ligar o quanto eu quiser que eu não pago, já está embutido. Internet não é tão à vontade assim, mas eu tenho 30 gigas. 30 gigas é mais que suficiente, tá? Mas tem gente que é tudo à vontade, né? E aí você vai pagar mais caro, tá? Então você vai ter que escolher ali dentro do que você considera mais na sua prioridade, tá ok? Fora isso, você vai pagar à parte o financiamento do aparelho celular. Então, quando você termina de pagar, esse valor acaba. Mas quando você estiver pagando, você está pagando ele, né? Em média, o valor gira em torno de 6 a 3 mil. Em média, tá? Hoje em dia, mas isso gira muito, isso vai mudar muito de acordo com o número de anos que você parcela. Você pode parcelar de 1 a 4 anos em geral, né? A maioria das pessoas parcela em 4, né? Inclusive aqui eles têm algumas coisas para tentar como é que fala? Incentivar a viver como se fosse um leasing infinito de celular. Então, você compra um celular, por exemplo, você paga 240 mil no celular, né? Que é o iPhone mais novo, né? Ou você paga, que nem no meu, 270 mil, que é um dobrável, né? O Galaxy Z Fold, né? E aí, você faz um plano de 4 anos, eles te cobram por 2 anos. Na hora que dá 2 anos, você troca de celular e devolve o seu celular para eles, né? Aí você não precisa pagar a outra metade. Você pagou metade do celular, a outra metade você não precisa pagar. Aí você vai pegar um novo celular de novo, fazer a mesma coisa e vai continuar pagando a parcela do novo celular. Então você fica num lease eterno, entendeu? Mas isso vai girar em torno disso, porque vai variar muito, porque você tem celulares hoje em dia mais simplesinhos que estão na faixa dos 80 mil ienes, né? Eu não aconselho esses celulares, eles são horríveis. Mas para quem não liga, tipo pessoa idosa, tudo tá valendo, né? E você tem os celulares mais comuns que estão ali na faixa dos 180. Aí os ponta de linha é 200 e poucos para cima, né? Então são coisas para se pensar. Celular gira em torno mais ou menos disso aí, tá? Depois disso, então, a gente dentro da casa volta também para água, luz, gás. Aqui no Japão, o aquecimento da água costuma ser a gás, tá? Tem gente que tem, que nem na minha casa, a gente já mudou todo o sistema para ser só energia. Mas vamos pensar na água, luz, gás, porque é a maioria. O gás você vai ter uma diferença, porque tem um que eles chamam de toshigás, que é o gás encanado já. E tem um outro que é um gás, gás de tubo, né? Que os caras faz troca de tempos em tempos, né? Que é o LP gás, né? Então você vai ter ali uma diferença, tá? E uma diferença de preço, principalmente, porque o toshigás ele é um gás mais barato, mas ele também é um gás mais fraco, né? Enquanto que o LP gás é o melhor gás que tem, mas ele também é um pouco mais caro, tá? Mas em média, vamos colocar assim. Você vai ter gente que consegue economizar, mas eu não vou falar de economia. Eu vou falar de uma pessoa que usa normal, sem economizar, entendeu? A gente era uma família de 5 na época, né? Quando eu morava no apartamento. Era meu filho, minhas 2 cunhadas, eu e minha esposa, tá? A gente gastava numa faixa de 25 a 30 mil ienes, de 25 a 35 por mês de gás. 25 no verão, 35 no inverno. É a média, né? Porque a gente gasta mais no inverno, obviamente. Energia.
Mas eu conheço gente que consegue viver com 20 mil por mês, tá? Mesmo no inverno, né? De gás, tá? Inclusive, japonês costuma economizar mais. Isso é uma coisa que eu vou falar pra vocês assim, só pra deixar claro, porque japonês ele economiza mais nessas coisas, tá? Porque o jeito de tomar banhos, eles tomam banho de ofurô, de banheira. Aí parece que gasta mais, mas eles usam uma banheira pra todo mundo, né? Eles lavam o corpo rapidinho com a água parada, né? Só esfrega rápido, molha um pouquinho, esfrega, tira o excesso, aí entra na banheira. Aí todo mundo usa a mesma banheira, né? Então, você tem uma diferença ali, tá? Eles conseguem economizar gás de maneira geral assim. Mas vamos lá. Tem gente que gasta 20, o japonês, em média, costuma gastar entre 13 mil, mais ou menos. Menos de 15, tá? Luz, né? Em média, eu gastava de 15 a 25 mil, em média, tá? A gente evitava de usar ar-condicionado, essas coisas, porque se usar, fica pesado. A gente, tipo assim, ficava mais caro no verão, né? Porque a gente usava um pouquinho o ar-condicionado na hora de dormir. Todo mundo usava meia horinha só pra dar uma geladinha no quarto pra dormir gostoso, né? E aí depois sua, né? Mas então, gira em torno disso, tá? Mas eu já vi gente que consegue economizar bem e ficar ali por volta dos 15 mesmo no mês, né? Porque aí a pessoa não usa ar-condicionado, ventilador só, né? Japonês costuma pagar 10 mil, né? Eles economizam bem, porque eles têm uma vida com muito menos coisa. O japonês é mais minimalista, tá? E aí você tem ali, então, essa faixa de preço de gastos, né? E eu já vi estrangeiro que gasta menos, né? Porque são pessoas que realmente não vivem em casa, tá? Aí, e depois eu falo o quanto que eles gastam de água, luz, gás. E aí você tem a água. Em média, a água a gente gastava de 20 a 30 mil ienes a cada 2 meses. Então girava entre 10 a 20 mil ienes a cada 2 meses. Mas em geral, era 20 mil ienes a cada 2 meses. Em geral, porque não costumava ter uma variação muito grande, tá? Poderia variar de acordo com o tanto que a gente lavasse roupa, né? Mas não. Inclusive, esses valores que eu falo pra vocês, só pra vocês terem uma ideia, a gente prezava pela praticidade. A gente tinha, isso eu falo na questão de gás, na questão de energia, né? E água. A gente usava lavadora com secadora, né? Então, tipo, pra gente não ter que ficar secando roupa e tal, né? Ou seja, gasta energia. Então, tem que ter isso em mente, né? Por isso que tem gente que consegue gastar menos. A pessoa faz tudo mais precariamente, né? E aí, então, a faixa que a gente gastava de água era isso, tá? Agora, eu conheci já estrangeiros que moravam sozinhos. Geralmente com família é mais difícil, tá? Mas eu já vi estrangeiro que mora sozinho, mora num apartamento razoavelmente grande, né? Mesmo morando sozinho, com 2 quartos, 3 quartos, tá? Mas a pessoa conseguia gastar, tipo assim, 4 de luz, 7 de água a cada 2 meses, ou seja, 3.500 de água por mês, e 6 de gás. Eu já vi gente que consegue gastar assim pouquinho, né? Mas é a economia. Ou a pessoa não para em casa ou ela realmente não usa. À medida do possível. Então a gente já tem ali os gastos da casa, tá? Então agora vamos à questão de gastos com carro, por exemplo. Né? Carro, você tem o gasto do financiamento, caso você financie. Geralmente um carro zero, que nem o meu, custa 40 mil por mês. Um carro zero, que nem o da minha cunhada aqui, que é um carro Kei, né? O dela custa faixa de 30 mil por mês, né? O meu há 10 anos, o dela tá há 7 anos, né? E aí você tem também, além disso, você vai ter o gasto de gasolina. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, mas vai de 5 a 30 mil por mês, em média, de acordo com quanto você usa, tá? Você tem o gasto com seguro. Seguro também varia muito, vai de 5 mil até 25 mil por mês. A diferença vai estar no quanto você se acidentou, na verdade, qual o seu andar, né? No caso, né? Ou se você acabou de, né? Há pouco tempo você acabou de pegar o negócio, né? Se você pegou há pouco tempo, então acaba que a sua carteira de motorista é cara, né? Seu seguro do carro é caro, né? Valor do carro, muita coisa influencia, tá? Mas a questão vai girar em torno disso, né? Fora isso, você tem o quê? Ah, tá. Fora isso, você tem também, a cada 2 anos, você tem o Shaken, que é a vistoria obrigatória, né? E a cada 1 ano você tem a vistoria que não é obrigatória, né? Que é uma vistoria mais simples. A vistoria obrigatória, ela tem uma variação grande. Tem gente que faz por conta, né? Aí, se for um carro pequeno como esse, você gasta por volta dos 70 mil,
Se for um carro de 60, 70, 70 mil, mais ou menos, né? Se for um carro que nem o meu, que já é placa branca, né? Então é um pouco mais caro. Você vai gastar em torno dos 80, 90, né? Se você for tentar fazer na concessionária, aí sai mais caro. Um carro pequeno desse sai por volta dos 100, 120. Um que nem o meu vai sair por volta dos 120, 140, tá? Em média, tá? Quanto maior for o carro e quanto maior for o motor do carro, mais caro fica, porque o próprio valor básico da taxa, que vem com impostos, né, muda. Porque aqui o imposto sobre o carro é com relação a isso, tá? A relação ao peso do motor, a força do motor, 2.0, 3.0. Você também vai ter, enquanto que aquela taxinha, a vistoria mais simples, vai ficar em volta dos 10 mil, tá? Mais ou menos, tá? Por volta. Você vai pagar mensalmente o imposto do carro. O meu, por exemplo, custa 30 e poucos mil, acho que é 34. Da minha cunhada custa uns 18 mais ou menos, 16, 18, né? Carro pequeno é um pouco mais barato. De acordo com o carro que você vai tendo, quanto mais alto, vai ficando mais caro isso, tá? Já falamos sobre carros, né? Agora vamos falar sobre gastos com o mercado, né? E isso de forma geral, né? Em média, eu diria que uma pessoa que vive bem, assim, sem ter muita... Sem comer assim com muita mordomia, comer de tudo, né, tal. Não. Um gasto básico, tá? Sem muitos supérfluos. O supérfluo você compra à parte de acordo com que você tem dinheiro. Em média, você calcula aí 20 mil por pessoa. Se tiver crianças pequenas, pode tirar o valor, tá? Pode não contar, pode desconsiderar. Mas 20 mil por pessoa. Era o que a gente gastava no apartamento. Eu pegava 20 mil de cada um, né? Dava 80, a gente fazia as compras com isso, tá? Em média, tá? Só que isso foi numa época que os gastos estavam menores. Hoje em dia, eu diria para vocês que esse valor subiu para uns 30 mil por pessoa, tá? Porque hoje em dia tudo subiu muito o preço. Eu vou dar exemplos básicos. Antigamente, o arroz, 10 quilos, você pagava mais ou menos de 2 a 3 mil ienes. Hoje em dia, ele tá 8. Você vai pagar entre 7 a 8 mil ienes. Tá caro, né? Antigamente, a gasolina do carro, né? Ele girava em torno de 120 ienes o litro. Hoje em dia, ele está quase 170 o litro, né? O valor do óleo subiu, o valor de muita coisa subiu e não vai cair. Então, o custo de vida aqui subiu bastante, tá? E aí, fora isso, então eu já falei dessa parte, né? Gasto médico, geralmente você vai ter que deixar ali uns 10 mil ienes por mês por garantia, mas tem gente que passa sem ir no médico, entendeu? Mas vira e mexe você vai e acaba gastando um pouquinho, tá? Então acho que eu já falei dos valores da casa, já falei dos valores de alimentação, falei dos gastos com o carro, né? Aí você tem as questões de imposto, tá? Imposto, de maneira geral, você vai ter vários, tá? Primeiro você tem o imposto de renda. O imposto de renda come mais ou menos 12% do seu salário, né? Em média. Aí você tem um imposto residencial, imposto municipal. Ele vai comer anualmente, o valor anual dele, cerca de 15% do seu salário. Aí você tem você vai ter depois o seguro de saúde, né? O seguro de saúde, ele come mais ou menos em torno de 20% do seu salário, né? Do valor que você ganha no mês, do valor que você ganha no ano, ele come 20%. Aí você tem a aposentadoria. A pensão nacional custa 16 mil, ou você vai pagar embutido no seguro social. Quem paga seguro social já está pagando seguro de saúde com a aposentadoria junto, tá? E aí você vai pagar cerca de 15% do seu salário mensal. Você vai pagar todo mês também como valor mensal, tá? Em média, né? E aí, então, de impostos eu acho que é isso, né? Aí quem tem casa tem que pagar imposto da casa, né? E isso gira em torno de 10 mil ienes por mês, a cada 4 meses, então dá uns 40 mil ao ano, tá? Eu acho que de maneira geral é isso. Quem tem casa também paga mais coisa. Você paga mais caro no aluguel, mas não paga essas coisinhas. Quando você tem casa, você paga mais barato, mas aí você paga isso, paga financiamento, paga a taxa do bairro, paga um monte de coisinhas, tá? E eu acho que de maneira geral é isso. De maneira geral é isso. Essa é a faixa de custo, tá? Aí vocês pensam como é que isso se enquadra aí no Brasil.
Espero que tenha sido interessante para vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes como outros e também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveite os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo, como vocês não de criar novos conteúdos. De maneira geral, é isso. A gente se vê então aí pelos caminhos da vida. No mais, é só. Tchau. Depois eu faço um outro vídeo com outra parte para vocês.